Um estudo do Imperial College de Londres indica que, pela primeira vez em 4 meses, a taxa de contágio da Covid está em desaceleração no Brasil. Era uma notícia muito esperada, principalmente pelos especialistas brasileiros que estudam as epidemias. Eles sempre disseram que, para começar a controlar o ritmo de contágio da Covid-19, seria preciso ter uma taxa de transmissão abaixo de 1. Chegamos lá. É o que diz o último relatório do Imperial College de Londres, que monitora 68 países. Pela primeira vez desde abril, a taxa brasileira de transmissão ficou em 0,98. Cada 100 pessoas contaminadas podem transmitir a Covid-19 para 98. Há 4 meses era quase o triplo. 100 pessoas podiam contaminar 281. Quando eu tenho uma taxa, um número reprodutivo, né, ou essa taxa de contágio acima de 1, significa que a epidemia, o surto, a pandemia, enfim, está em expansão. Quando esse número passa a ficar abaixo de 1, significa que a pandemia está em involução, quer dizer, o número de pessoas para qual um indivíduo infectado transmite é menor do que 1. Hoje, além do Brasil, o único país com a taxa de transmissão abaixo de 1 na América Latina é o Chile. O nosso vizinho completou a 8ª semana de contágio controlado. O Paraguai é o país sul-americano em pior situação, com cada contaminado transmitindo a doença para 2 pessoas. Mas o retorno às aulas é um assunto que a gente precisa sim discutir, porque as crianças não só estão com um déficit de aprendizado, né? A maioria delas, principalmente nessa faixa de 8, 7 anos, é difícil manter a atenção no computador, no celular. Então, o ensino presencial faz toda a diferença para assimilar esse conteúdo pedagógico, fora tantas outras coisas que a escola é importante em relação a parte emocional, a parte social, a parte de atividade física. A gente tem visto muitas crianças ganhando peso aí durante a pandemia, fazendo pouca atividade física, com ansiedade, com depressão. Então, esse assunto do retorno às aulas precisa ser discutido com cautela, para a gente fazer tudo com muita segurança, mas é importante que a escola retome as atividades, porque tanto para a criança quanto para os pais, né? Os pais que estão trabalhando em home office nem sempre têm a mesma produtividade com uma criança em casa, como eles teriam se a criança retornasse à escola. Bom dia, agradeço, né, o convite para estar aqui falando sobre esse assunto, que é um assunto bastante importante, né? Nessa pandemia que a gente está vivendo, paradoxalmente, as crianças e adolescentes parecem estar bastante protegidos, né, em relação aos efeitos diretos da infecção pelo coronavírus, mas em relação à questão da saúde mental, crianças e adolescentes parecem ser um grupo extremamente vulnerável a todas as modificações sociais que estão acontecendo agora. Então, a gente normalmente olha para os transtornos mentais, para os problemas de saúde mental, como resultados dentro de um balanço entre fatores de risco e fatores de proteção. E, infelizmente, nesse momento que a gente está vivendo agora, as crianças parecem que estão sendo expostas a mais fatores de risco e não estão tendo acesso a fatores de proteção, de vinculação social através da escola, por exemplo. Então, é um momento de bastante preocupação em relação à saúde mental de crianças e adolescentes. Nesse episódio, vamos tratar de um tema bastante importante: escola, quando retornar? Eu sou Júlio Croda, sou médico infectologista, moderador do Covid Café. Então, eu comecei a discutir esse tema muito porque eu comecei a ver um excesso e um extremismo nas posições de forma muito irracional, que tem levado a esse debate para um cenário que parece que é proibido debater estratégias para um retorno com segurança. Porque o que eu estou fazendo é discutir que estratégias são essas. Como epidemiologista, o que nós deveríamos considerar como critérios para um retorno seguro. E aí, o que eu tenho enfrentado, o que eu tenho me deparado é com um conjunto de colegas de matizes diferentes, de opiniões diferentes, meio que colocando essa questão
quase que a cloroquina do momento. Assim, parece que virou a cloroquina do momento. Parece que não pode se debater, não se tem uma discussão, então tem acesso da mesma maneira como tinha para outro tema, a gente está vendo também acessos para esse cenário agora. E aí, conversando, eu comecei a conversar com pessoas como o Luciano, como a Celina Turci, como vários amigos de São Paulo, colegas, amigos pessoais, e eles me convidaram para apoiar na revisão lá em São Paulo do decreto de abertura. Eu fiz, junto com outros colegas, um estudo promovido e provocado por uma associação de escolas, e a gente vem aprendendo com as experiências internacionais. E a conclusão que eu cheguei é que, precisamos ter uma estratégia. 2, a decisão final, ela parte dos pais. 3, temos que ter critérios muito claros para, caso se opte pela abertura, de fazê-lo no momento mais adequado possível, com baixa incidência, né, com segurança. E também, obviamente, depois a gente vai debater um pouco mais, mas, em primeiro lugar, envolvendo a comunidade escolar, e é uma boa oportunidade, Júlio, de integrar saúde e educação. É claro, é óbvio, que em momento algum a gente pode dizer ou assumir que esta medida seja uma medida fácil ou que seja isenta de risco. Ela não é isenta de risco. A questão é como mitigar o risco a um nível aceitável, uma vez que não dá para falar assim, quando tiver vacina eu vou abrir. Aí isso aí, meu amigo, eu não vou discutir porque vai demorar para caramba, e nós dois somos, vivemos a vacina, né, Júlio? A gente sabe bem. Eu estou falando da questão da abertura, não é uma abertura a estrito senso como a gente tinha antes da pandemia, de forma nenhuma. Não é para que as pessoas que têm risco de adoecimento participem desse processo. Quem tem sinais, quem tem condição crônica, seja professor, trabalhador, criança, esses já estão fora da abertura e vão ter que aguardar. Agora, se a pessoa já teve Covid, se ela não tem condições para retornar, e a escola, o município, a sociedade optar por esta estratégia, tendo aí um arcabouço de critérios e premissas e capacidade, não vai ser para todas as escolas, não será para todos os locais, não será para todos ao mesmo tempo agora, ou seja, nós estamos falando de um exercício para um retorno seguro em condições, porque no ano que vem essas crianças estarão muito mais prejudicadas. E eu coloco aqui uma questão para finalizar, que é o próprio prejuízo que as crianças estão tendo, que eu acho que se debate muito pouco, né? O efeito do isolamento sobre a saúde mental e a vida das crianças. E tem um estudo da Karolinska, do Instituto Karolinska, que fez uma revisão sistemática de 700 estudos, o autor é o Ludvigson. Abrir escolas e pré-escola dificilmente impactará a mortalidade por Covid-19. Esse estudo está na Acta Pediátrica. E na Lancet, do estudo do Wiener, dados da China, de Hong Kong e de Singapura sugerem que o fechamento de escola não contribui para o controle da pandemia. O fato de ser os pais que vão decidir se o filho pode ou não voltar para a escola no momento em que algum local optar por fazer essa opção, deve ser democraticamente uma opção oferecida, porque mesmo ele tendo condições e o pai não desejando que seu filho volte, a escola vai ter que discutir que ensino à distância que ela está oferecendo. Talvez seja para a maioria o ensino à distância. Talvez a opção de voltar seja de uma família, de uma pessoa. Mas isso tem que ser opção, tem que ser colocado. Não pode ser um Estado paternalista ou maternalista dizendo sempre para as pessoas o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. As pessoas têm que participar democraticamente da construção social deste contexto. Isso talvez seja o novo normal, que a gente nunca discute.
né? Porque de normalidade eu não quero aquele normal que eu tinha antes, eu quero um país melhor, uma condição melhor. E escola e saúde são os dois ambientes que deveriam estar no ápice da discussão, no ápice do debate, e a gente está discutindo sempre abrir bar, abrir restaurante, abrir shopping, e fica numa hipocrisia, porque eu estou indo para o shopping, estou indo para a rua e estou vendo as crianças na rua, no shopping e em todos os locais públicos. Então, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está casando. Exatamente do CDC europeu, que no dia 6 agora publicou um relatório bem amplo, e ele coloca lá com 2 frases que eu vou ler aqui. Mesmo no ambiente escolar, as crianças não foram a principal fonte de transmissão do vírus para adultos nesse ambiente. E segundo, os adultos não apresentaram maior risco de se contaminar pelo SARS-CoV-2 dentro da escola, quando comparado ao risco de contaminação na comunidade ou no ambiente domiciliar. Então é isso que o Anderson está colocando. As pessoas estão no shopping. Na minha cidade, por exemplo, essa semana abriram todos os parques infantis dentro do shopping. E um grupo aqui foi entrevistar as mães que estavam colocando os filhos dentro do parquinho. Isso, o que você acha da abertura da escola? Você acha? Eu acho um absurdo, é perigoso. E a criança no parquinho do shopping brincando sem máscara. Então, esse cenário que o Anderson trouxe no começo, que a gente tem que rediscutir. Não é, em hipótese alguma, abrir todo mundo como fez Israel. Eu nunca vou deixar de citar o exemplo. É de forma escalonada, de forma organizada, por etapas, cumprindo protocolos determinados pela Secretaria, e no momento epidemiológico, que a condição de transmissão seja baixa. Até porque a gente não vai deixar de ter transmissão. Esse é o cenário. Eu tenho vários parentes, vários colegas que dizem, eu gostaria de pensar nisso quando eu tiver a vacina. Mas eu vi no jornal que a vacina vai sair em outubro. Quem está aqui hoje, a maior parte de nós é da área da saúde, sabe que a gente não tem vacina nos próximos meses, sequer nos próximos anos. Então, esse cenário de transmissão ele vai continuar. O que a gente precisa é ter uma estrutura aberta, funcionando, de uma vigilância atenta para a gente identificar isso. E sem considerar o aspecto que é muito mais fácil rastrear escolares do que a população em geral. Então, a gente tem também essa facilidade nesse momento. Isso, até aproveitando, hoje saiu uma notícia num estudo que viu, por exemplo, e se eu não estiver errada, é o Grande São Paulo, a taxa de soroprevalência está em torno de 17,5%, o que significa quase 1,5 milhão de população em idade adulta já foram infectadas. Então, ainda considerando exatamente o que a gente discutiu num outro encontro sobre imunidade em rebanho. Então, considerando tudo isso, quais cidades são consideradas seguras para ter essa reabertura? Essa definição de imunidade de rebanho, nós como epidemiologistas agora ficamos dançando, né? A gente reaprendeu muita coisa. A gente estava acostumado com imunidade de rebanho de 60%, de 70%, e quando a gente vem agora para a história do Covid, você vê na Europa diminuir o pico, quando você vê os estudos de prevalência, eu estou falando de 8%, de 10%. No Brasil, a gente tem cidades com 19%, com 20%, em que a doença diminui bastante a incidência. Então, essa definição a gente vai mudar com o tempo. Sem dúvida nenhuma, Júlio, eu acho que a gente tem bons exemplos em relação a isso. E eu vou puxar a sardinha porque eu conheço muito que é a minha realidade local. O estado do Ceará fez um protocolo de 4 fases e que a última fase seria a educação. Então, a gente cumpriu essas 4 etapas e tem basicamente 3 indicadores de saúde que são monitorados. É o número de casos novos de Covid, o número de óbitos que ocorrem e a taxa de ocupação de leito. Lembrando que, desde sempre, o nosso objetivo era diluir aquela curva para que a gente tivesse condição de atender adequadamente as pessoas. Nesse momento, a gente tem 12 semanas de redução sustentável do número de casos, do número de óbitos, e a maior parte dos leitos COVID já foram liberados para as outras enfermidades. Então, a gente tem uma situação hoje que permite, sim, discutir de forma organizada e escalonada a abertura das escolas. A professora falou um negócio interessante, as salas não vão ter mais do que 16 alunos. Concordo. É impossível, é inadmissível que as escolas, por exemplo, reabram desrespeitando esse espaçamento que está determinado de 1,5 metro entre as cadeiras. A gente já viu protocolos de escolas que os recreios, os intervalos vão ser em horários diferentes. A depender do tamanho das crianças, as crianças sequer vão sair da sala, que os pais vão deixar na porta. Então, são protocolos que devem ser equacionados entre saúde e educação, mas que em momento algum a gente está discutindo essa abertura sem critérios epidemiológicos muito claros. É isso que a gente tem que deixar. Quando a gente coloca a história de dar ao pai o direito de escolher, eu não estou dando, na minha perspectiva, a ratoeira para esse pai. Eu estou dizendo para ele que o cenário é esse. Porque, por exemplo, mais uma vez, na cidade de Fortaleza, 96% da cadeia produtiva já voltou. Então, tudo
ou quase tudo, 96%, voltou ao normal, falta das escolas. O Anderson deu vários exemplos de países ricos em que lá, escola, por exemplo, é considerado serviço essencial, como saúde e segurança. A gente voltou bares, shoppings, mercado, academia, praia e não voltou escola. Então, e detalhe, com todo esse mercado voltando, sem a gente ter tido essa segunda onda que era tão assombrosa um mês e meio atrás. Então, acho que sim, a gente tem algumas cidades hoje, como Manaus vai dar para a gente um exemplo claro disso, e também Fortaleza, se Deus quiser, nas próximas semanas, a gente começar com essa abertura organizada, gradual, para que a gente dê exemplo, mostrando que sim, a educação é importante, que sim, a escola não é só um local de transferência de aprendizado. Para a criança, para a população pediátrica, é extremamente importante para a cognição dessas crianças, para o desenvolvimento afetivo dessas crianças. Eu sei que não vai ser fácil, mas não está fácil para ninguém. Então, ao mesmo tempo que eu concordo com a professora que os pais que estão trabalhando vão ter dificuldade em deixar em casa, mas tudo bem, eles continuam trabalhando, essa criança está ficando com quem? Com a babá, está ficando na rua, brincando, então a gente está expondo essas crianças a outros riscos sociais que na escola ela estaria protegida. Então, são muitos critérios. De fato, não é uma decisão fácil, mas o que eu acho é que a gente não pode protelar essa discussão para esse cenário epidemiológico que a gente tem. Não dá, por exemplo, para definir hoje, para defender que a gente só pode pensar em escola quando tiver uma vacina. Só pode pensar em escola. Então, esse cenário que eu acho que a gente precisa pensar em escolas públicas e privadas, com todas as condições diferentes, de dar a opção dessas famílias sim escolherem, porque apesar da gente ter, e aí vou parabenizar os professores como eu, se adaptado muito rapidamente a essa tecnologia, definitivamente ela cansa. Se ela cansa para nós, professores, para as crianças, ela é insuportável depois de 3 meses. Então, não é fácil. E a gente não pode achar que esse modelo funciona para sempre, porque se eu achar isso como professor, eu estou dizendo que eu não preciso de escola, eu posso continuar dando aula de casa. E como professor, eu não defendo isso. Eu acho que essa é uma tecnologia que veio para ficar, mas de forma complementar. E, nesse momento, ela está saturando, principalmente, a nossa população pediátrica. Que, dentre as premissas, a mais importante é o professor falando. O professor tem que participar. Da mesma maneira que a gente tem professor que não quer voltar, a gente tem professor que quer voltar. A gente tem profissional de saúde que fala que quer voltar, outros que não querem voltar. E a gente tem que dar voz a todas as matizes de pensamento, porque é isso que faz a democracia.